Quero agradecer pelo convite, pastor Ney, pastor Andréia, e todo o carinho que eu sou bem recebido aqui, quando venho aqui. Amém? Eu queria, antes de pregar, investir 3 minutos. Não gastar, investir 3 minutos. Porque no final nunca dá para me falar. No final a gente sempre termina chorando, ou dando glória, ou pulando. Então eu queria investir 3 minutos e aí Deus me deu uma palavra muito forte essa tarde. O ministro de louvor que me antecedeu disse que Deus tinha uma direção, não foi isso que ele disse? E essa tarde Deus disse para mim assim: eu vou te dar uma palavra de direcionamento para aquele povo. E eu muito me alegrei o coração, porque ele usou a mesma terminologia que Deus falou comigo. Amém? Na sua saída eu tenho ali alguns materiais nossos, que certamente edificaram a sua casa e a sua família. DVDs como esse, Saindo da Crise Familiar. A gente vive numa crise que assolapa, arrebenta com os nossos casamentos e famílias. Um DVD muito interessante. Esse DVD, há muito tempo eu venho tentando gravar ele, consegui no último dia das mães da nossa igreja que pastoreio, a importância de uma mãe. Se você está vivendo uma crise, ou você tem uma amiga que está vivendo uma crise da maternidade, esse DVD certamente vai chocá-la. Uma parábola e 3 respostas. Segredos de Deus. O trono de Deus tem rodas. Dá um toque pelo menos em 3 e diz assim: você sabia disso? Isso aqui é um seminário em DVD que eu tenho a participação do Baruch, do Tiago Grulha, com 12 canções. Eu gravei num seminário profético de adoração. E eu falo que o trono de Deus que está no céu tem rodas. E eu explico como movimentar esse trono em 6 etapas. Linda mensagem. Segredos à beira do poço. Eu falo das crises da mulher samaritana. E eu falo das crises emocionais que toda mulher passa na vida. E o último, sábado agora, eu lancei esse livro. Até liguei para o pastor Ney para me presentear, ele e a pastora Andréia, mas vocês estavam em uma marcha para Jesus aqui, proclamando o reino de Deus em Guarulhos. Eu lancei esse livro, A Presença de Deus no Meu Lar. É um livro que eu trabalho, uma matéria que eu trabalho já há 2 anos, em campanhas no Brasil, em igrejas. E há 2 anos eu prego na igreja do pastor José Gonçalves, e após um culto, uma mensagem, o pastor Rogério, que é o pastor local, que o pastor Ney conhece, ele disse: você precisa transformar isso em um livro. E aí fui presenteado por uma das editoras que o pastor Josué tem, e sábado agora foi lançado um livro com 100 páginas, fala sobre os conflitos dentro de casa à luz da tipologia bíblica. Muito lindo. Amém? No final você pode adquirir e ser abençoado. O último minuto meu investido eu sempre brinco que enquanto eu falo isso, ninguém se empolga. Mas quando eu falo uma palavra, todo mundo se empolga. Pergunte qual? Hoje tem promoção. Cadê o Cássio? Hoje tem promoção. Então você pode passar lá, adquirir um livro lançamento e 2 DVD no valor de R$30. Amém? Sem muitas delongas, vamos para a Bíblia, que isso que nos edifica mais ainda. Marcos capítulo de número 6. Marcos capítulo 6, verso 45. Hoje minha esposa não me acompanha, não me dá o privilégio com as minhas filhas, que nós temos uma pequena atividade lá na igreja, então elas estão lá, botando fogo na cabeça de Satanás lá. Diga amém. Marcos 6, 45. Cadê o tecladista? Me ajuda a pregar o evangelho. Dá um glória para Jesus, vai. Dá um glória de novo aí. Glória a Deus. Tá bom, então. 6, 45. E logo Jesus pediu por obséquio: please, por favor, meus docinhos, entrem no barco. Não é assim que está escrito? Não? Como é que está escrito? Termo original no grego, ele obrigou. Posso falar uma doidura já, para antes de começar a pregar, sim ou não? Deus cansou de pedir, ele vai começar a obrigar agora. Entenderam nada? Mas passou meu livre-arbítrio. Até o final dessa mensagem você vai esquecer disso. Você vai perceber que acabou o teu livre-arbítrio. Faz tempo. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco.
Passando adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento era-lhe contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximando-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Mas, quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos viam e perturbavam-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Eu vou falar de novo, porque a Bíblia foi feita assim, você tem que ler, você tem que viver o que você está lendo. Vou ler de novo, só esse verso aqui, ó. Porque todos viam e perturbavam-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu leio o último verso. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Levante a mão direita, só quem tem. Quem não tem, não precisa. Grite bem, mas quem está alto mesmo? Diz assim: quem planta fé, colhe milagre. Diga: eu estou plantando há muito tempo, vou começar a colher agora. Bata pelo menos em 3 mãos, diga para ele: receba essa palavra em nome de Jesus. Quem planta fé, colhe milagre. Outro dia alguém me perguntou: me resume o que é fé, pastor? Me dá uma definição plausível sobre a fé. Eu disse: eu não posso dar uma, eu preciso dar 3. O que é fé? Fé é ver o invisível. Fé é ouvir o inaudível. Fé é transpor o intransponível. Quem tem fé precisa ver aquilo que ninguém vê. Porque fé é ver o invisível. A porta está fechada, mas os meus olhos já estão enxergando ela. O que é fé é ver o invisível. Todo mundo diz: o teu casamento acabou. Mas você vendo o invisível, já está saindo numa nova lua de mel, para um renovo de Deus no matrimônio. Se fé é ver o invisível, fé também é mover o intransponível. O texto diz que aquele que tiver fé, certamente dará ordem às montanhas que saiam de lá e vão para o outro lado. Não entenderam nada? Quem tem fé não precisa fazer força, é só crer que Deus age por você. Fé é ouvir o inaudível. Fé é ouvir o inaudível. Vou falar de novo para você entender. Fé é ouvir o inaudível. Pastor, eu não entendi nada. O senhor complicou aí. Simples. 3 anos e 6 meses sem uma gota de água. O profeta está em cima da montanha e diz ao servo: vê se está vindo uma nuvem por aí. Não está vindo. Vai lá de novo, vai lá de novo. Estou vendo nada. Vai de novo. Agora eu vi. O que é que você viu? Uma nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Para mim não é nada. O profeta disse: para mim é muito.
porque eu estou ouvindo o inaudível. O que é que você está ouvindo? Desce e anuncia para todo mundo que a chuva está chegando. Como? Porque eu já estou ouvindo. Eu já estou ouvindo. O que você está ouvindo, profeta? Trovão, relâmpago, barulho de chuva. Essa noite eu vim ser profeta para algumas pessoas aqui. Você vai começar a ver o invisível, ouvir o inaudível, transpor o intransponível. E quem crê, levante as duas mãos. Só as duas, tá? Só as duas. Levante as duas mãos, feche os dois olhos e pelo menos 5 segundos diga glória a Deus. Porque glória a Deus é só para aquele que entende que está entrando no sobrenatural. Aumenta o volume do glória, aumenta o volume do aleluia. Aumenta o volume do glória, aumenta o volume. Deus disse para mim essa tarde: eu voltava da Liberdade essa tarde, às 4h40, eu dentro do meu carro. Deus me deu um grito e disse assim: hoje eu não preciso de um professor. Eu disse: o que é que o senhor precisa? De um profeta. Eu disse: eu aqui. Então eu não vim dar aula, eu vim profetizar, eu vim ser profeta para você hoje. Quando a gente abre Marcos, capítulo de número 6, a gente está falando de tempestade. E hoje, na atualidade, é um dos temas centrais da igreja. Veja que a cada 10 minutos se lança um louvor falando sobre tempestade. Se lança uma campanha sobre tempestade. A gente vive tanto esse cerne, esse tema de tempestade, que hoje tempestade assumiu o papel de deserto. Deserto era sinônimo de problema, hoje não é mais deserto. Eu estou numa tempestade, rapaz. Estou num vendaval. Estou num Katrina de Deus, rapaz. O negócio está soprando. Mas existem 3 verdades plenas e absolutas dentro da Bíblia. Não existe só um tipo de tempestade. Existem pelo menos 3 tipos de tempestade. Quantas tempestades? É bom você anotar para você usar esse negócio aí para você dar um glória depois. Pastor, quantos tipos de tempestade há? 3. Quais são? Primeira tempestade, tempestade natural. O que é tempestade natural? É aquela tempestade que por mais forte que ela seja, ela não dura horas, ela dura minutos. Entenderam nada? Primeira tempestade é aquela tempestade que ela pode soprar, ela pode derrubar, mas ela não é eterna. Ela não é para sempre. Ela dura um pequeno espaço de tempo, mas Deus vai te dar a possibilidade de reconstruir tudo. Segunda tempestade na Bíblia, eu acho que para mim essa é a mais importante e empolgante. Se a primeira tempestade é chamada de tempestade natural ou tempestade climática, a segunda tempestade é chamada de tempestade aimoléu. Diz comigo assim, aimoléu. Põe as duas mãos assim na boca, como funil. Assim, ó. Assim, ó. Faz assim. Grita bem alto. Aimoléu. Mais alto. Aimoléu. Pastor, eu nunca vi essa palavra na Bíblia. Você está de brincadeira. Você veio complicar o negócio aqui. Segunda tempestade na Bíblia é chamada de aimoléu. E aimoléu no grego significa tempestade de demônios. Dá para imaginar? Pastor, onde está inserido isso sobre aimoléu? Simples. Um dia Jesus está dentro de uma embarcação e ele está cansado fisicamente. Ele quer dormir. Não me acorda. Eu só quero que vocês cheguem em Decápolis, em uma das cidades, que são 10. Eu quero chegar em Gadara. Porque eu preciso libertar um moço. Eu preciso libertar um rapaz que tem 6.000 demônios, uma legião. O texto diz que no meio da trajetória se levanta uma tempestade. Aquela tempestade não é climática. Aquela tempestade no original grego é aimoléu, tempestade de demônios. São os próprios demônios ocasionando vento, sopro, para parar a embarcação de Jesus, para Jesus não chegar do outro lado e não libertar o rapaz e nem a cidade. Mas sabe qual é o problema dessa tempestade com mais de 6.000 demônios? Eles se esqueceram que agindo Deus,
Agindo Deus, ninguém vai impedir. Deixa eu liberar essa palavra sobre você. Quem sabe a tempestade que você está vivendo é um aimoléu, é tempestade de demônios soprando, arrebentando. Mas hoje o Senhor vai se colocar em pé do teu barco e vai dizer: aquieta tempestade, aquieta demônio, aquieta. Levante assim a mão, assim, ó. Grite bem alto, porque o aimoléu precisa escutar isso assim: aimoléu, na minha vida, nunca mais. Bata pelo menos em 3 mãos assim: aimoléu na tua vida, nunca mais. Eu vi um louvado seja Deus aqui. Eu vi uma ali, um glória a Deus ali. Eu vi outra aqui. Tem outra, cadê ali? E aí a gente tem a terceira e última tempestade catalogada na Bíblia Sagrada. Se a primeira é climática, é natural. Se a segunda é aimoléu, tempestade provocada por demônios, situações que Satanás levanta, calúnias e etc. Existem a terceira e a última, e eu acho que essa, como diz Roseli Saião, uma das maiores pedagogas que nós temos na nossa nação, existem coisas que precisam sair da teoria e precisam entrar para a prática. É Deus dizendo bem assim: essa terceira tempestade sou eu no negócio. Eu soprando, eu fechando, meu Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Meu propósito, com a ajuda do meu bom mestre Espírito Santo, é que você saia daqui entendendo que tempestade eu estou vivendo. Que situação que eu estou vivendo. É comum essa situação? É algo que Satanás está levantando? Ou é Deus que está querendo me ensinar alguma coisa? Porque tem gente que é espiritual extremo, né, irmão? Eu sei que aqui em Guarulhos não tem isso. Lá na Zona Norte, Vila Maria, onde eu pastorei, o povo é espiritual demais. Tudo que é extremo é ruim. Tem gente que é tão espiritual que de manhã, a sair a trabalhar, ele dá sinal para o ônibus e o motorista não o viu. Não para. E logo ele diz: isso é o demônio. Se não é o demônio, esse busão vai ser assaltado. Deus me deu um livramento essa manhã. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Está incluso isso. Pneu furar, gasolina acabar. Apareceu no outro dia, eu fui pregar em uma igreja e de repente o CD não começou a tocar. E começa a dar um desespero na igreja, né? E eu como pastor, a gente começa a dar glória, irmão. Dá um aleluia, querendo dizer assim: esse negócio não roda, isso e aquilo. De repente o pastor disse assim: igreja, estende a mão para o som, vamos orar. O problema não é o som. Na verdade o problema é o som. Era só comprar um novo, não tinha demônio no som. Às vezes a gente é espiritual demais. Existem coisas que são naturais, comuns, tempestades comuns. Mas existem outras que são demônios. Mas existem outras que é Deus querendo me ensinar. Curve sua cabeça, eu preciso fazer isso antes. Feche seus olhos. Pai, nos ajuda essa noite a entender. Que tempestade nós estamos vivendo? Que situação é essa? Será que é uma situação comum? Uma situação provocada por brechas que eu dou e Satanás age? Ou é o Senhor que está provocando essa tempestade para que eu possa aprender algumas coisas? Eu sei que o Senhor é pedagogo e trabalha no cunho andragógico. O Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Então abre a nossa mente em o nome de Jesus. Amém. Olhe para mim. Para a gente entender essa tempestade provocada por Deus e é Deus, a gente precisa voltar a alguns versículos. O capítulo 6, verso 30. Jesus tem acabado de receber uma notícia. E a notícia não é boa. A notícia é ruim. Que notícia era essa? O mensageiro chega e diz assim: sabe teu primo? Profeta? Aquele que te batizou? Sei. Acabou de ser decapitado. João Batista acabou de ser decapitado. Jesus está vivendo um período no ministério que não são notícias boas, são notícias ruins. Jesus está ensinando a nós um grande exemplo, evangelho
não pode ser triunfalista. Nem sempre você vai ter notícias de vitória. Nem sempre a porta vai se abrir. Nem sempre. Jesus está dizendo: eu estou passando por uma situação de notícias ruins. Você também vai passar. Eu estou vivendo um momento de perca. Você também vai viver. Mas a maior diferença é com quem eu passo. Quem está comigo? Perceba que quando você e eu vivíamos uma vida à la vontade de qualquer jeito, vivíamos solitários. A diferença hoje é que passamos por algumas coisas, mas estamos acompanhados. Estamos escoltados. Pastor, por quem? A Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sei. Eu vou continuar falando eu sei até a hora que você der glória. Eu sei que o Senhor está comigo. A coisa mais contundente da vida cristã não é dizer eu estou passando, é entender, eu sei que Ele está comigo. Quando você abre em Lucas capítulo 4, você vai olhar o mesmo Jesus sendo levado da Galileia para o Jordão e para o deserto. Mas as três expressões são contundentes. O Espírito estava com ele. O Espírito estava com ele. O Espírito estava com ele. Jesus estava dizendo: não importa onde eu esteja, no monte ou no deserto, no vale, o Espírito Santo está comigo. A sua graça está comigo. Nem sempre as notícias são boas. Quem aqui nunca viveu uma notícia ruim? Tem telefonema de madrugada que dói o estômago, arrepia tudo, sim ou não? E o momento mais que dá alegria é quando a gente atende, alguém diz assim: é da casa Ana Maria? Você não tem nenhuma Maria aqui não. Eu liguei enganado. Você desliga. Porque você acordou predeterminado para receber não uma boa notícia, mas uma má notícia. O seu psique, a sua alma já lhe preparou para a notícia que viria. Mas não foi uma notícia ruim. Ao contrário, alguns já foram abordados por telefonemas que estavam num dia feliz e alegre e de repente um ente querido morreu, um acidente. Ou finalizar de dia de trabalho, o patrão, o encarregado, o supervisor diz: passa lá para a gente tomar um café, sua demissão. Jesus está vivendo esse momento de notícias ruins. Jesus como homem, o que ele quer? Ele não veio para implantar um evangelho Superman, irmão. Ele não veio para implantar um evangelho Mulher Maravilha. Eu brinco na igreja que pastoreio, que alguns homens dizem bem assim: eu não choro porque sou homem. Algumas mulheres dizem assim: eu não aguento mais chorar. Pelo contrário, quando você depende de Deus e confia nele, as suas lágrimas são depositadas nos pés dele, porque o pé dele abre porta onde não tem porta. A notícia é ruim. O que Jesus faz? Se isola. Semana retrasada eu estava em Israel e tive a oportunidade de conhecer o deserto da Judeia, aonde Jesus se isolou. Eu estava debaixo de um sol de 40 graus, sensação térmica absurda. E eu nem me embrenhei lá dentro. Fiquei só ali no início. Jesus foi para esse deserto da Judéia dizendo assim: eu quero ficar um pouco só. Eu quero pensar um pouco na vida. Eu quero sofrer um pouco, porque como homem, ele estava vivendo uma perca importante. Mas o problema é que quando Jesus se isola, a multidão vem atrás dele. Se fosse eu e você, certamente usaríamos o grau da irritabilidade. Diríamos bem assim: eu não quero conversa com ninguém. Não estou bem hoje, tá? Não quero papo com ninguém. Jesus trabalhou no contrário. O texto diz que Jesus, quando vê a multidão, após a notícia, querendo se isolar, ele disse: eu posso estar perdendo. Posso ter perdido alguém que eu amo, mas ainda tenho oportunidade de promover vida e vida em abundância. Sabe o que Deus quer dizer para você? Em meio às percas, em meio às notícias ruins e às portas fechadas,
em meio à crise, continue falando do amor de Jesus. Em meio a todas as circunstâncias, continue fazendo discípulo, continue obedecendo a graça de Deus. Alguém pode dizer bem assim, mas ela perdeu, ele perdeu, está desanimado. Não, eu não estou desanimado, porque o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem de Deus. Para de se isolar, para de se isolar. Para de se isolar. Quando você se isola, os necessitados correm atrás de você. Você já orou por alguém que estava vivendo um conflito igual o seu e disse, ora por mim? Vou dar um exemplo. Você numa pindaíba, uma miséria, desempregado, e alguém chega e diz, ora por mim. O quê? Para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Você põe a mão na cabeça, ou vai para o teu período de oração, você abre a porta para ela, para ele. No outro dia ela liga, ele liga, estou ligando, sabe para quê? O quê? Para contar a vitória, a porta se abriu. Como você tem graça com Deus. E a sua continua? Ninguém entendeu nada. Você está na andragogia de Deus. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Eu vou falar de novo. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Jesus, ele abre a boca e o sermão dele aquele dia, parece que no meio das crises, a gente expressa os melhores sermões e os melhores poemas. Quando eu era jovem, estudei muito a poetisa Cecília Meirelles. Ela tem um poema que diz assim, de um cravo machucado se sai a excelência do aroma. É a mesma verdade. Quanto mais você é apertado, quanto mais você sofre, mais você diz bem assim, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Ele está pregando. O sermão dele não é curto, não é de 20 minutos, ele se prolonga, o sermão dele começa a ganhar corpo, e a multidão disse, eu não vou largar ele está cheio hoje ele está cheio, hoje ele está cheio, hoje ele está cheio, mas dentro dele está vivendo um momento de perca. Quantas vezes as pessoas chegam perto de mim e você diz assim, ela está feliz, ela está cheia, ele está bem, mas você não está. Queria ser tanto como você, tão alegre, mas dentro. Deus está falando com algumas pessoas aqui essa noite. Quando você estiver vivendo um momento dentro de você de angústia, faça como o salmista no Salmo 103. A angústia precede da alma. É o centro das emoções. E ele está dizendo no Salmo 103, o meu problema não é com a carne. O meu problema não é no espírito. O meu problema não é na sociedade. Onde está o meu problema? O meu problema está na minha alma. Bendiz a minha alma ao Senhor. Ele está dizendo, alma não murmura, alma não chora, alma não desanima, porque eu preciso de você, eu preciso das suas emoções. Meu Deus. Às vezes a gente não ora falando com Deus, você sabia disso? O rabino quando ora, ele não ora parado, ele ora em movimento. Baruch Rabai Adonai, Baruch Rabai Adonai, Baruch Rabai Adonai, Baruch Rabai Adonai. Ele não ora parado, porque ele entende que a oração é como a chama, precisa queimar, meu Deus. Quando ele está orando em hebraico, aramaico, ele diz, Shema Israel, Adonai, Shema Israel, Adonai, adorai a Deus, o único Deus, o único Deus. Ele está dizendo, alma, entenda uma coisa, alma, você não pode desviar as suas emoções, o teu Deus vai te dar vitória, o teu Deus vai te dar, meu Deus.
Olha para mim, não dá bate palma, não, eu preciso te falar isso. Às vezes o teu gemido no culto não é nem falando com Deus, é falando com a tua alma. Porque se a alma é o centro das emoções, quando você não vigia, as suas emoções te levam a caminhos tortuosos, e você diz: eu não posso desviar, eu não posso abandonar a fé. Alma, escuta. Escuta o que é alma? Porque te abates, ó minha alma. Espera em Deus. Por quê? Porque ainda o louvaremos. O salmista está dizendo: alma, o espírito está bem, a carne está bem, mas se você não estiver bem, a carne vai ficar mal, o espírito vai ficar mal. Então espera um pouco, porque hoje nós estamos chorando, amanhã estaremos no culto de ação de graça. Levanta a mão direita que eu estou profetizando essa palavra. Levanta a mão direita. Assim diz o Senhor. Deus está curando as emoções. Deus está tratando a tua alma. Está preparando você para viver um tempo novo de colheita de Deus. Quem crê, abra a boca, diga glória. Rebaixa na sura. Jesus se isola e a multidão diz: eu quero vida, eu quero. O sermão dele se prolonga, eu termino já. Ele está concluindo o sermão. Os discípulos estão ali. Alguém diz: Jesus, manda os seus discípulos, pede para eles ir embora. Essa multidão é grande demais. Estou em Marcos 6. Manda esse povo embora. Por quê? Porque ainda que tenhamos 200 dinheiro ali é denário. Cada denário é um dia de trabalho. Ele está dizendo: nem que tenhamos 200 dias de dinheiro, daria de comer a essa multidão. São 5.000 homens, fora mulheres e crianças, quase 9.000 pessoas. Ele olha para os 12 e diz bem assim: eu não vim só pregar o evangelho. Como assim? Eu preciso ensinar que evangelho não é só falado. Um olha para o outro: você não estou entendendo nada, você hoje está mal mesmo, hein? O meu papel não é só pregar o evangelho. Evangelho alimenta o espírito, a alma. Mas o meu papel também é fazer obra social. Eu preciso entrar nisso. Deus ministrou meu coração essa tarde. Eu estava pregando em Curitiba e a mesma expressão que eu falei lá e falo na igreja, Deus me direcionou a esse lugar. E em qualquer lugar eu falo isso. Escute-me. Uma igreja que não faz obra social, uma igreja manca. O problema não é quando a igreja faz e a igreja não participa. Porque toda igreja tem projetos sociais. O problema é quando os membros da igreja não entendem o ato social da igreja. Igreja não é só glória a Deus, aleluia, língua estranha, profecia e bons sermões. Não adianta ir na casa do necessitado, faltando ele leite e comida, e lá entregar uma revelação para ele. Ele não precisa disso, ele precisa de socorro físico. O que diz na primeira epístola de João e Tiago, diz isso claro: aquele que precisa de socorro físico, não dê a ele socorro espiritual. Jesus diz bem assim: eu preguei, agora eu vou ensinar vocês 12 a fazer a obra social. Vai no meio de 9.000 pessoas aí, procura alguém que tem alguma coisa.
Os 12 começam a transitar. E o que se destaca são dois, André e Filipe. O texto diz que um traz um menino. O menino tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Logo quando esse traz alguma coisa, a solução, o outro discípulo diz assim: o que é isso para tanta gente? Sabe qual é o problema da vida cristã? É que alguns não ajudam em nada, só criticam. Entenderam nada? Na sociedade que vivemos, existe muita gente que tem bom discurso, e principalmente no tempo político que estamos vivendo. São pessoas que verbalizam bem, pessoas que têm boa oratória, mas Jesus estava dizendo: eu não preciso de gente que discursa bem, eu preciso de gente que traz solução. E olha o detalhe, Jesus disse bem assim, ó: procura no meio deles. Vou falar de novo. Procura a solução no meio. Vou falar de novo. Procura a solução no meio. A tua solução não está no mundo, não está no pagode, não está na rave. A tua solução não está na mão do parente, em outro secretismo. A tua solução está aqui dentro. A tua solução está aqui dentro. É o sangue de Jesus que é a tua solução, rapaz. Presta atenção, para a gente entender essa tempestade que Deus está no negócio. Porque tudo começa ali. É dado a Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Não é peixe. Eu sou rurícola. Eu tenho o maior privilégio de ter nascido num dos principais estados da nossa nação. Fica perto do México ali. Um estado muito importante. Onde foi fundada a primeira sinagoga judaica, colonizada pelos holandeses, o estado do Pernambuco. Eu entendo o que é a pescaria. Sei do que estou falando. Na linguagem de pescador, quando diz bem assim, ó, eu pesquei um peixe, nós estamos falando de peixe de 1,5 kg, 2, 3. Mas quando a gente diz bem assim, ó, eu pesquei um peixinho. A gente está falando de sardinha, de cará, de piaba. Aos olhos nu, o recurso que trouxeram-lhe eram 5 pães, e não eram peixes grandes, eram peixes pequenos. Na mão do menino, na mão do discípulo, na mão de Jesus virou uma padaria. Na mão de Jesus virou uma peixaria. Não entenderam nada? Vou falar de novo isso aqui para você entender. Na tua mão é só 5 pães, na tua mão só são 2 piabinhas, mas na mão do bom mestre vai virar uma padaria, vai virar uma peixaria. A bênção do Senhor será recalcada, sacudida e transbordante. Creia nisso. Vamos lá. Preciso ficar essa loucura aqui. Fique em pé, você de verde. Levanta as 2 mãos. Dá um glória. As duas, os dois. Senta agora. Obrigado. Presta atenção. Por que não são 5 peixinhos e 2 pães? Pergunta, pelo amor de Deus, senão eu me desespero. Pergunta por quê? Eu começo a me desesperar, porque você não fala comigo. Fica em pé, pastor. Grita bem alto assim, por quê? Por quê? Por que não são 5 peixinhos e 2 pães? Por que é 5 pães e 2 peixinhos? Tem alguma simbologia nesse negócio. Em Israel, de manhã, tarde e noite, o que não falta na mesa do judeu é peixe e pão. De manhã, tarde e noite. Costume nordestino. Na mesa do nordestino não tem pão. Na mesa do nordestino tem farinha. Deu até uma vontade agora. Tem farinha e pão. Mas são os 2 elementos da mesma origem. Farinha do pão e pão da farinha.
Por que Jesus pega 5 pães e 2 peixes e ele multiplica e diz, dá a eles? Ele está querendo dizer, na multiplicação vai ter mais pães do que peixe. Tanto que quando acaba a multiplicação, o que sobra são 12 cestos cheios de quê? Não peixe. Pergunta por quê de novo, vai. Quem come peixe sabe do que eu estou falando. Por mais gostoso que ele seja, você corre o risco de se engasgar com a espinha. Costume judeu ou nordestino, 2 coisas desengasgam o indivíduo com a espinha: ou miolo de pão ou farinha. Entenderam nada, né? Eu vou falar agora. Vou trazer o manto agora, você entender. Jesus estava dizendo assim, ei, a minha multiplicação na minha casa eu ajo assim, tem peixe. Mas se por acaso você se engasgar, é só você abrir a boca e comer pão. Porque se você viver engasgado com a esposa, com o marido, com fulano, com beltrano, é só você vir no culto aqui comer pão da vida, que você diz... Eu vou falar uma doidura. Eu falo. Quando você estiver meio engasgadinho com alguém, nós agora, nós. É uma tática nossa. Só quem veio para esse culto vai saber disso. Sempre tem em casa, ou no emprego, ou dentro da igreja, nos departamentos da igreja, aquele metido engasgadinho. Tem nem uma espinha, tem logo 1 quilo de espinha na garganta. Engasgado com ela. Tem gente que chega ao ponto de dizer, eu estou engasgado com o pastor. Oh. Ai, não vai pegar na cara, rapaz. Quando você acordar e viver uma situação conjugal que tua mulher começar, você perceber que ela está engasgada, depois dessa mensagem, só fala uma palavra, ela vai entender. Que pão. Ela vai entender. Eu vi um glória ali, rapaz. Pão é símbolo da palavra. Se você não vem para o culto e não se alimenta da palavra, você é um crente engasgado com todo mundo. Essa noite Deus te pegou. Come pão e desengasga. Dá um toque pelo menos em 3, diga para ele assim, está engasgadinho, come pão. Tem gente que gritou ali, eu quero 10. Queimadinho. Quero 10, queimadinho. E eu termino, não sei se eu consigo pregar tudo hoje, no outro dia eu termino. O texto diz que agora Jesus multiplica. E multiplicando ele vai à beira do mar. Ele vai à beira do? Capítulo 45. Jesus está no meio da multidão. Os discípulos estão com ele e de repente Jesus olha para os discípulos e diz assim, entra os 12 agora. Pedro sanguíneo, é conjectura minha. Que é isso, Jesus? Nem por favor? Pede por favor, né? Jesus, Pedro, cala a boca e entra nesse barco. Porque o texto no grego diz obrigou, e obrigar no grego significa forçar a barra. Dá a entender que Jesus olhou para ele e disse assim, ó, pode entrar. Jesus não está pedindo opinião. Jesus não perguntou a vontade dos 12, Jesus disse assim, pode entrar. Na teologia que pregamos, acreditamos no livre-arbítrio, sim ou não? Eu também acredito. Mas existe um grande problema. Pergunte qual? Quando o pastor Ney ou qualquer pregador que veio por aqui disse para você, quem quer entregar sua vida para Jesus, você perdeu o livre-arbítrio naquele dia. Porque a confissão de fé que é feita aqui a última vez foi assim, ó, Senhor Jesus, eu entrego a Ti o controle da minha vida. Não foi assim ou não? Então naquele dia você perdeu o livre-arbítrio. Naquele dia você disse, Jesus, é a tua vontade.
Jesus é o teu querer. Jesus, eu não mando mais em nada. Jesus é a tua vontade. Olha para mim. Pastor, o senhor está de brincadeira. O senhor foi para bagunçar. Eu fui criado na igreja aprendendo que tem livre-arbítrio. Eu estou dizendo que existe. Para eles lá fora. Para nós, acabou. Você esqueceu Jesus no Getsemane? O coração palpita, o sangue é bombeado, os poros se dilatam, o sangue começa a sair pelos poros no lugar do suor. A oração dele: Senhor, ó, se for possível, afaste de mim esse cálice. Ele está falando grosso. Aí no meio da frase ele põe uma vírgula e diz assim: mas que seja feita a tua vontade. Cadê o livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio? Paulo está dizendo a Filipenses 2:5, dizendo bem assim: tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou, tomou forma de servo, e servo é doulos. Doulos no grego é gente que não tem vontade, faz a vontade do seu Senhor. Então olhe para mim, não escolha o que você quer, escolha o que Deus tem para você. Vou falar de novo: não escolha o que você quer ou acha bonitinho, acha bonitinha, descolado, a portinha legal. A partir de hoje, escolha o que Deus tem para você, e o que Deus tem é melhor do que isso que você está vendo. Jesus cansou de pedir, agora ele vai começar a obrigar. Pastor, como assim? Jonas era filho de Amitai, e Amitai era profeta. Por ser profeta, Amitai, ele recebeu também a unção profética. E quando ele recebe a unção profética, Deus está dizendo: você não tem mais escolha. Como assim? Você não tem mais escolha. Agora você está debaixo das minhas escolhas. Não, mas eu quero ir para Tarso. Se você pegar um navio para Tarso, descer para o porão e dormir, eu vou levantar uma tempestade. Usa um peixe grande, mas você não tem mais livre-arbítrio. A minha vontade é absoluta na sua vida. E eu termino. Glória a Deus, que eu vou terminar. Que é isso, cara? Você arrebentou com o pregador agora. Glória a Deus. Capítulo 6, verso 46, Jesus está se despedindo da multidão, sim ou não? E ele está mandando os discípulos: vão que eu vou ficar aqui me despedindo, sim ou não? Pergunta por quê? Pergunta por quê? Quem é que distribuiu os pães? Quem é que distribuiu os pães? Se foi os discípulos, e o texto vai dizer em Marcos 6, que Jesus, para multiplicar, ele deu algumas ordens. Pergunta quais? Jesus disse assim: discípulos, reúne o povo e pede para fazer um ajuntamento de 50 e 50. 2, pede para eles sentarem. Deus estava dizendo: eu só posso abençoar quando eles se organizarem. Eu só posso abençoar quando eles sentarem para aprender. Meu Deus. Dá para imaginar Jesus multiplicando os pães, o alvoroço de 10.000 pessoas, era cotovelada, soco na cara, voadora, MMA, por causa de um pedaço de peixe e pão. Jesus disse: ei, eu sou Deus da multiplicação, eu sou Deus do milagre, da providência, mas eu só posso operar um milagre quando você se organizar, e quando você sentar para aprender que quem faz o milagre não é homem, é Deus. Se eles estão multiplicando os pães, estão auxiliando na distribuição, quem é que tem contato mais com o povo? Jesus ou os discípulos? Ó, dá para imaginar Pedro. Pega um pão aí. Pega um peixe. Jesus está aqui, rapaz. Eu sou enviado de Cristo, sou discípulo dele. Pega aí, pega pão, pega peixe. Começaram assim, vai e descer. Quando chegaram no meio, na beira do lago, Jesus disse assim: entre os 12, porque sou eu que opero o milagre. Sou eu que faço o milagre.
Agora é a hora da despedida, é a hora de agradecimento. Então entra no barco, porque vocês não são dignos de aplauso, vocês não são dignos de louvor, vocês não são dignos de agradecimento. O único que deve ser aplaudido, agradecido sou eu, o Deus Todo-Poderoso. Acabou? Outro dia eu termino. Outro dia eu termino. Cada horário. Outro dia eu prometo que termino sobre isso. Jesus nos ensinou essa noite. Eu quero fazer milagre. Eu sou Deus de milagre. Mas se você não sentar e não se organizar, eu não consigo. Mas eu quero comprar uma casa, eu quero conquistar isso, conquistar aquilo. Mas ganha 3.000 e gasta 5. Mas eu tenho uma chamada na minha vida, Deus me chamou no ministério. Eu vou ser pregador, cantor, eu quero fazer alguma coisa. Mas nunca participa de nada na igreja, tudo que põe a mão nunca termina, deixa pela metade. Te organiza e senta. Fica em pé. Levante a mão direita.